Catequismologia, página 1, sétima linha. A aparição de serenões na condição de dramatis personae no teatro humano. Os serenões, eles se dignam a fazer esse papel, por exemplo, no romance Cristo Espera por Ti, que é uma obra pangráfica do professor Valdo Vieira, em parceria com Honoré de Balzac, um escritor francês. Uma serenona, uma dessas serenonas, que ele chama monja, que ele dá esse nome, embora não seja uma religiosa, uma monja, ela aparece na condição de um bebê que dessoma, picado por um escorpião, dramatis personae, naquele drama maior que estava se desenrolando ali. Então, eles se dão a esse trabalho. Também o Reurbanizador, que está patrocinando esse encontro de intermissivistas, que vai ser na divisa da França com a Alemanha, agora em novembro de 2018. Ele também em dramatis personae, ele veio num corpo de um oligofrênico, completamente limitado na sua manifestação, no entanto, completamente livre do ponto de vista extrafísico e parapsíquico, dramatis personae. Quer dizer, o elenco, a personalidade dramática. Que o drama aí não quer dizer uma choradeira, não. É o contrário de comédia. Comédia é drama. Por exemplo, o professor Valdo comenta uma vida dele, retrovida, que ele foi pai de Serenona, que no caso é a monja. A monja foi filha do professor Valdo. O professor Valdo, era o professor Valdo, um pai ali que nasceu, a criança nasceu e era monja. Outra coisa que você poderia ler é aquele livro Cristo Espera por Ti. Explica para ele. Olha, no livro Cristo Espera por Ti, é um romance psicografado, mas que ele traz muitas informações. E nele você vai encontrar uma personagem chamada Bíunia. Essa personagem seria a Serenona Monja. Ali é bem interessante, que também vai trazer um aspecto, que é a questão dela viver tão pouquinho tempo, né? Ela teve uma mini proex. Uma mini proex, mas que ajudou muita gente que estava envolvida naquele contexto. É bem interessante esse livro. Em seus encontros com a monja chinesa, taoísta, budista, ela não é monja, ela não é monja, não. Monja é só o nome dela, ela é de origem mourisca. Pode vislumbrar na atuação dela, no aprendizado que teve com ela, as técnicas da alquimia? Não. Ela dispensa esse negócio todo. O negócio dela é o que a gente faz com a exteriorização da energia. Ela pensa, joga energia nas coisas e muda tudo. Agora, outra coisa, ela não é nem taoísta, nem budista, nem é monja. Monja porque ela usava um negócio tipo monja mourisca. Ela morou lá onde nós tivemos a última vida, que foi na Catalunha. Agora, não tem nada que ver com isso. Outra coisa, sobre o DAC, fiquei curiosa com a informação sobre a presença do evento de 20 de abril de 2012. Daquelas 5 personagens elencadas no item A da argumentologia, seria possível comentar a respeito, por exemplo, da monja? Olha, o que é que se passa com a monja? A monja foi minha filha há muito tempo. E eu tenho uma certa ligação. Do meu lado, eu tenho muita, vamos dizer, entendimento, confiança e outras coisas mais, e ela tem ajudado demais o Zéfiro. Então, sob certo aspecto, desde o início, ela está por dentro de todo esse trabalho dos cursos intermissivos, que foram esses trabalhos que resultaram ou que deram força para a gente vir para fazer e mostrar o que é a conscienciologia. Ela, desses serenões todos, ela é a mais por dentro dos processos nossos da conscienciologia e de tudo que nós estamos fazendo aqui. Foi ela uma das que mais trabalharam no sentido de fazer o pandeiro, que eu vou falar amanhã sobre isso, que é o processo da pandeirologia lá, que foi essa Comunex que existiu temporariamente. E foi quase 2 décadas de trabalho no século passado. Agora, isso tudo influi no nosso trabalho aqui, e é por isso que a gente colocou lá como exemplo, que ela, para mim, é um exemplo. E ela, às vezes, ela aparece, ela vem ver as coisas quando precisa, ela está de olho na gente. Agora, ela é 100% da assistência, é o processo assistencial. É a maior característica dela. Tudo que ela faz visa isso.
E ela tem uma capacidade de derrogação de leis físicas e outra coisa mais que os serenões deve ser assim, mas eu não vi isso com outros, eu vi com ela, muita coisa nesse sentido em matéria de assistência. Chefe, a monja, quer dizer, aí você já está falando de uma mega amparadora, né? Não só da Conscienciologia, mas ela é uma serenona, então o professor Valdo sempre falava que era muito grato a ela, porque ela era a grande, vamos dizer assim, consciência patrocinadora de todo o desenvolvimento da Conscienciologia, né? E a relação com o nosso grupo é de muito tempo, ela se apresenta de várias maneiras, né, mas assim, uma roupagem típica com uma roupa mourisca, vamos chamar assim, mas pode aparecer também jovem, né, criança, tem várias... o que é, Fê? Tem um livro, que é As Senhas de Charlotte, onde inclusive ela... Ah, sim. Se você quiser dar uma olhada numa tentativa de desenhar ela, pega o livro Senhas de Charlotte, que na verdade é uma história em quadrinho, que é a adaptação do Cristo Espera por Ti para os quadrinhos. Lá tem a monja, entendeu? Mas, chefe, é serenona, aí é um outro patamar, é outro nível, né? Aí extrapola. Aí não é feijão com arroz, né? Do dia a dia, entendeu? Nem a veronesa é também. Ela não é uma amparadora tão comum assim. A gente ressalta, tem aí no material, um caso que o professor Valdo Vieira relata no livro Projeções da Consciência, que é ele, fora do corpo, ele se encontra com a serenona monja. E durante esse encontro extrafísico, tendo interação também com a dimensão física, a monja incinera um conjunto de materiais e armas, tudo indica que tinha armas no meio, que estavam numa condição bem patológica, e ela coloca fogo naquilo tudo. Então, esse seria um exemplo de para-incineração, no caso de ectoplasmia protetiva. Dentre outros. Diferente. E aqui eu coloco alguns exemplos de Homo sapiens sereníssimos. Esses serenões eles estão descritos no Tratado do Homo sapiens pacíficos. Então, são 4 exemplos de serenões que trabalham em áreas diferentes, né? E dentro, por exemplo, da intrafisicalidade, no caso, por exemplo, do australino, teve um período em que houve uma expansão muito grande da língua espanhola. Então, o objetivo dele, eu penso nesse caso, era a expansão da língua espanhola. No caso do Quilin, já era a expansão da cultura chinesa. Da monja é assistência intercontinental, e ela também está ligada ao Holopensene espanhol. Mas a monja, nesse caso, ela também está muito ligada com o grupo da Conscienciologia, da expansão da Conscienciologia. E o reurbanizador é colocado como um dos serenões mais assim, poderosos, mais potentes, e ele estava muito ligado com as organizações internacionais, com o ONU, Unesco, e ele morou na Alemanha, ele tinha um corpo de idiota, ele somou jovem, acho que por volta de uns 30 anos, e ele dessomou na época em que foi derrubado o Muro de Berlim, que o objetivo dele era a união entre as duas Alemanhas. Então, cada um desses serenões, a gente vê que tem objetivos específicos, bem definidos. De observar as pessoas ocultas, quem está à margem. E, principalmente, quem foi vilipendiado, quem foi maltratado, Houve uma situação também com um padrinho meu, uma pessoa de criança, esses casuísticos que a gente marca muito, né? Ele teve um problema mental, assim, uma coisa mais séria, e ele foi, de alguma maneira, discriminado demais pela minha família, e era uma pessoa que era de uma bondade extrema, e aquilo, para mim, foi, sabe, eu não pude me conter, eu tive que sair de casa para ir chorar lá no meio-fio, sozinha, porque aquilo me marcou, falar, mas não pode fazer isso não pode, essa pessoa tem que ser tratada de outra forma. Então, essa condição, a gente tem que diminuir a compaixão, o professor Valdo fala, a compaixão mata mesmo. Mata porque você entra na assimilação com a pessoa e você aí não pode mais ajudar quando se trata disso. Então, o interassistente
o tenepsista interassistente, que sabe desses casos muito mais complexos, que são muito mais pungentes, a gente ter que ter estrutura emocional para lidar. Por outro lado, você se lembra naquela projeção, lição de fraternidade, o professor Valdo não aguentou ficar perto da monja, porque ela absorvia a dor das consciências. Quer dizer, que é um negócio que a gente vai ter que fazer um trabalho para imunizar-se de alguma maneira. Muitos pensam que é indiferença. Muitos estão tratando disso como se fosse, não, se eu ficar indiferente, eu mental soma. Então, eu não tenho... Não. Você tem que entrar até o fundo e sair limpo, porque é isso que eu penso, que eu não tenho esse sentimento, mas eu penso que a mega fraternidade deve ser isso. Deve ser você entrar lá no fundo, perceber tudo que aquela consciência está sentindo, voltar para cá, se recuperar, se fortalecer e ser o arrimo dela, ainda por cima. Não adianta só entender e ajudar, tem que ser o arrimo. Então, para ser o arrimo, a gente vai ter que rebolar. Agora, você vê, a monja ela não excluiu a dor das pessoas, ela absorveu, ela pegou tudo para ela. E ele não aguentou, porque era uma coisa tão profunda que ele teve que se manter um pouco à margem para não entrar muito. E mesmo depois ele fala que, ao voltar, ele teve uma repercussão muito grande, porque para ele impactou demais aquela atitude que ela teve. Ali com as crianças, queimando as armas, fazendo a criança aumentar de peso na hora, assim, com um influxo de energia. Quer dizer, para a gente poder ser útil nesse ponto, nós não precisamos da compaixão, porque a paixão desestrutura. Tem que ser uma outra coisa, tem que ser uma questão do mental soma. Por isso que eu me bato muito pela ideia da gratidão, Alexandre, porque eu penso que a gratidão ela não é uma emoção, ela é um sentimento mental somado. Fala aqui da monja. Sim. E você fala da especialidade dela em relação às mulheres e crianças. Você poderia dizer, ou você sabe, essa especialização dela em relação a mulheres e crianças? Pelo seguinte, eu vi muita coisa que ela fez, rodava. Quando aparecia assistência, tinha mulher e tinha criança. Um monte de mães que ela ajudou de todo jeito, enquanto a gente está fazendo assistência. De todo lado. Mas aquilo para ela é mais fácil, parece que ela é especializada nisso. É isso que eu ia perguntar. Ela já teve muita vivência com isso? Uma hipótese seria essa? Não, por exemplo, os lugares que eu passei com ela, em muitos lugares, inclusive no exterior, na Ásia, em vários lugares, eram lugares que tinha maternidade, creche, hospital, um processo de ginecologia, obstetrícia, criança nascendo, hospital tipo infantil. Você está entendendo? Ela tem uma certa afinidade com isso aí. Então, ela segura muito essa história. Deve ser alguma coisa séria que ela está especializada nisso. Outra coisa, as crianças, quando ela passava, extrafisicamente, as crianças melhoravam. Tem uma criança que melhorou tanto que eles acharam que a criança engordou de uma hora para outra. De manhã para tarde ela engordou. Foi porque quando ela passou, melhorou o estado geral todo. A criança aparece logo, né? E outra coisa, uma criança batida, se ela melhora de uma hora para outra, aquilo fica muito mais visível do que uma pessoa adulta. Você vê logo que ela é diferente. Entende? Agora, ela fazia isso, ela faz isso. A gente passava, era aquela reciclagem impressionante. Um tsunami de bênçãos. Entende? Era aquele inverno rigoroso que virava primavera na hora, assim. A hora que a gente passava. Aquilo era impressionante. Então, por hipótese, ela deve ter trabalhado muito com isso no período Mas agora o que eu vejo não era isso, não. Eu achava que ela gostava disso. Ela gosta disso. Ela gosta disso. Quer dizer, lá no fundo, ela é ainda bem feminina, maternal. Você está entendendo? Bem professora. Ela é isso. Agora, ó, vou contar um segredo para vocês. A minha mãe, logo que ela começou a trabalhar mais amplamente, depois que ela dessomou, isso foi alguns anos depois que ela dessomou, ela uma vez, uma oportunidade, ela falou para mim, assim, olha, a monja, ela gosta do processo das mães. Isso é minha mãe que olhou. Ninguém falou para ela, observação extrafísica dela para mim.
ela gosta das mães. Porque a monja também ajudou muito a minha mãe. A minha mãe estava fazendo os negócios para fazer aquele processo da para-teatro. Você está entendendo? Um negócio muito sério. Então, isso aí é terrível. E ela ajudou muitos casos desses. E ela via que tinha algum, você está entendendo? O rapport dela é maior nisso. Agora, por exemplo, esse caso dela acabar com as armas, que as armas pegam os jovens. Mata, é a nova geração. Ela está certa, tudo ali dentro. Ó. Agora, ela é especialista nisso. Entende bem? Agora, ele é discreto, né, nas coisas dele. Ele é discreto mesmo. Imagino. Não é fácil. Você já comentou que vocês foram irmãos gêmeos. Já. Tem relação com essa vida que você foi pai da monja? Foi próximo ou não? Foi muito depois? Não. E ele estava nessa... O meu negócio de pai da monja é coisa muito antiga, né? É antes disso. Tá. E a mãe, no caso, ela está por aqui? Você pode falar alguma coisa? Que foi a mãe da monja? Não. Ela hoje, como é que isso está? Aí eu não sei nada dela mais. Não mas sei assim, de nada. mas você sabe quem é? Você tem localizado essa personalidade? Não tanto. Não tanto? E outra coisa, ela também não tocou no assunto. Interessante. Eu não sei. Porque você já falou várias vezes da... Você sabe, esses processos muito antigos, existe aí um quiprocó muito sério. Você às vezes está procurando, eu já falei isso em tertúlia aqui há muitos anos, que às vezes você está procurando uma pessoa e eles falam assim, não adianta nada que você está querendo, não. Ele já não é mais serenão. É consciência livre. Esquece isso. Que é o contrário entende? Da transmigração. Da transmigração. Então tem que ir devagar com isso. Pessoal, eu fiquei uma vez com a cara de tacho danada. Não, mas eu queria encontrar, cara. Que dê, assim. Valdir, esqueça, que é consciência livre hoje. Nossa. Se a monja que foi sua filha já é serenona, a esposa, de repente, já virou consciência livre. Não, eu não sei, não. Mas eu não sei. Essa aí não, eu não estou dizendo isso. Tá dando um exemplo. De outras, de modo geral. Eu ia chegar à conclusão que você é lerdinho, agora, escuta, né? A monja também, aqui, a monja também não está com esse gás todo, não. Não. Ela vem aí, arranja uma vidinha lá, vem lá um escorpião, mata a dona, quer dizer, ela vai embora. Presta atenção, deve ter suas razões, tudo isso. Professor. Vem me ajudar quando eu era pequeno, lá com o assediador, quer dizer, um serviço que a gente está fazendo aqui. Então, você veja o nível dela. Agora, que ela ajuda a gente demais, ajuda. Não sei nem até como é que vai isso, né? A situação, como é que é. Por que ela faz isso ainda? Pois é, queria saber quem era esse escorpião. Não, olha lá. O Cristo espera por ti. Cristo espera por ti, que você vai ler. Está lá. Professor Valdo, quais foram os efeitos do fato de sobre você, do fato de você ter sido o pai da monja? Viver com um serenão. Não, o processo todo é o seguinte. Eu que descobri isso tudo por mim. Eu fui ciscando tudo. E ela mesma, numa certa época, nós saímos fora nas projeções, ela falou para mim, não, é bom você fazer o esforço por você, para não afetar, porque senão eles vêm e falam uma coisa para mim, poderia afetar o meu processo. Então, é bom quando eu descubro por mim, porque está dentro do fôlego. Aquilo não cria problema. É como se eu não tenho jeito de fazer um autoestupro evolutivo. Nesse caso aí não dá. Entende? Então a coisa muda. Não, mas assim, naquela vida que você foi pai, você conviveu na mesma casa, né, com um serenão, dia a dia. Foi. Qual foi o efeito disso sobre você? Aí é que é o X. Eu vi que a menina era diferente. Então me dediquei praticamente à vida da menina. Ela não pôde esquecer isso. Outra coisa, eu penso que lá no fundinho, ela não esperava que eu tivesse essa reação. Eu identifiquei alguma coisa diferente nela, desde a época, e comecei a dedicar para a menina.
Agora, o que é mais importante, deixa para lá, que eu não vou entrar nesses assuntos. O que aconteceu com ela? O que a minha filha fez? Mas assim, ó, Você está entendendo? mas você tem noção assim do seu parapsiquismo, por exemplo, se naquela vida houve uma mudança importante? Houve. Aquilo ali me ajudou demais. É isso que eu queria saber. Você tem Agora, noção a disso? partir daquilo, ela teve mais attachment comigo. Claro, Você está entendendo? claro. E outra coisa, todo mundo que ela assistia, eu comecei a ter attachment com a freguesia dela. Você está entendendo o que eu estou falando? Tô. A É o grupo, clientela. é o grupo. Você está entendendo? O grupo. Isso, então, foi ampliando o processo. Agora, isso tem a ver com o surgimento do Zéfiro ou não? Tem. Mais ou menos isso. Porque eu tive uma vida que eles me deram o nome de vida do processo do Deus. Do jeito que é que tem que estar falando. Por exemplo, o filho, o Zeus Vantuil, é o nome sabe, do Deus. Esse era o maior, o Zeus. Entende? Esse, eu acho que ele ainda vive até hoje, não sei. É aquele que tem um livro lá embaixo, Zeus Vantuil. Eu conheci muito o rapaz, filho do Vantuil. O Vantuil de Freitas, lá do Rio. Hervaldo. Entende? Então, essas coisas todas, gente, tem muita coisa para a gente estudar. Agora, ó, até extrafisicamente vocês vão ter dificuldade para entender isso. Os negócios são tão complexos quando começa a mexer com essas coisas, que nós temos dificuldade até extrafisicamente. Por quê? Se fosse uma coisa mais fácil, eu que vivo ciscando nessas coisas todas extrafísicas, já teria pescado isso há muito tempo. Mas até como consciência, eu lembro do Zéfiro, pesquisando a coisa é difícil, não é fácil não. Só uma última questão. Nessa vida, quando ela foi sua filha, ela não dessomou cedo. Ela teve uma vida mais longa? Ela teve uma vida, parece, eu não me lembro bem da história não, mas eu acho que ela foi até 42 anos. Muito para aquela época. É que o povo também não vivia muito, você sabe. A situação era precária. E ela já tinha muita autolucidez da situação, mas não podia se pronunciar com essa autolucidez. Aquilo tem um processo de limite. Esse limite é inevitável, eles fazem isso. Nessa vida, você pode dizer qual que era a etnia de vocês? Não, deixa para lá. Valdo, O negócio é bravo. agora é só vocês pensarem que vocês vão chegar a qualquer conclusão aí. Não, e eu estou O visando linguajar muito a mais Sinvex. simples. Então, me parece que Pode tem a ser ver que com seja isso. isso que ela quis dizer. Porque, Que dá força, aqui, ó, que para os jovens vai ser muito agora, importante. tem uma coisa que eu sou obrigado a confessar para vocês também. Uma das características assistenciais dela, monja, como serenona, é assistir criança. Não, né? Isso é ó. Foi por isso que eu tive muita assistência lá, quando eu morri como criança, a Graça também, por causa do processo dela. Outra coisa, quando eu saí várias vezes nessa vida, em projeção com ela, é um monte de lugar de criança que a gente passava, ela ajudando todo mundo. Tinha criança que ela passava e julgava energia assim, parecia que a criança, o recém-nascido de poucos meses, parecia que engordou na hora. Dava a impressão que engordou. Agora, o que se passa? Chegava as pessoas que estavam tomando conta da criança e falavam assim, olha o que houve, ele está inchado. Eu ouvi isso fora do corpo. Ele inchou. Eles iam olhar, não estava inchado nada. O menino é que ficou muita energia, melhorou na hora. Era a veronesa que também tem essa característica com jovens, não é? Como é que é? A veronesa também não tem essa coisa... Não, ela jovens? tem, mas a veronesa é outro estilo, outra situação. Ela mexe muito no ambiente. Agora, a monja não é assim. A monja é como se não fizesse nada. Ela vai passando e vai acertando tudo. Só no Eu, por exemplo, eu procuro andar, eu já expliquei aqui, eu desorganizo organizando imediatamente. Você está entendendo? Agora, ela faz isso sem mexer em nada. Só vai passando, a energia vai consertando tudo. Entende? Eu desorganizo, quer dizer, eu uso as coisas organizando imediatamente, eu não deixo para depois. A moça, gente que já trabalhou comigo, isso sempre foi assim. Essa mesmo que trabalha conosco hoje, lá em casa, ela fala assim, não, quando está só ele, está tudo
Não tem muito serviço. Você está entendendo? Porque eu já deixo tudo. Então, ela faz isso espontaneamente, mas de uma maneira assim, íncita. Não é o externo só. É a parte intrínseca, o interconsciencial das pessoas. É pela Agora, você irresistibilidade. pensou ela passar numa enfermaria, todo mundo começa a melhorar. Agora, veja, ela melhora até um ponto que não faça estupro evolutivo. Agora, veja, como é que é isso? Tem uma ordem entre eles, né? Nesse colégio invisível dos serenões, deve ter um limite para isso tudo. Você está entendendo? Agora, Então, a outra pergunta é a seguinte, tem mais 3 perguntas, na verdade. A monja, nessa situação que você estava fora do corpo com ela, e ela botou fogo nas armas, ela estava intrafísica ainda ou já tinha dessomado nessa... Por incrível que pareça, eu na ocasião pensei que ela já tivesse já como consciente, mas não era, ela era consciente. Ela era consciente nessa... Mas serenona, né? Sim. Falou em serenona, a água parou, etc., o vento desaparece. Sim, mas provavelmente ela... O zéfiro some. O vento cessa, né? Falou em serenão. Mas provavelmente seria menos complicado assim, para ela, tendo o corpo dela, né, intrafísico, para ajudar na... Agora, ela por todo lado passava e mexia com as energias. Sim. Matéria de energia, de movimentação assim, prática, foi o que eu vi mais, né, nessa vida, nesse corpo. Ela dá um show. Mas você acha que... É igualzinho aquele caso que eu conto da criança. A criança estava entregue às baratas, eu já estava esperando que ela fosse morrer. Nós fomos passando lá assim, ó. A hora que eu vi, depois de alguns minutos, a criança acordou, ficou em pé e começou a parecer outra pessoa. Parecia que tinha engordado na hora. Mas quem que estava nisso aí? Né? Agora, com criança ainda é mais fácil ainda, porque o processo está em evolução, ela deve mexer no processo de crescimento. Como é que foi esse caso? Eu não sei como. Não entendi. Como é que foi esse caso? Esse caso, como é que foi? Esse caso da criança? O caso é o seguinte, nós estávamos na China e ela estava atendendo as pessoas, inclusive gente dos meus amparadores, parentes que estavam lá, do tal mal, esse negócio todo. E eu junto com ela, sabe? Então a gente ia andando, ela chegava então no lugar. Tudo em silêncio, quieto, ninguém está sabendo nada. Aí a gente via que tinha uma criança e o povo tudo consternado. Que aquela criança, se morresse, ia criar um problema dentro de todo o clã, sei lá, aquele povo, aquela situação toda. Ela passou, olhou aquilo, chegou lá, estendeu a mão na criança, e eu senti energia, que aquilo saía de mim também. Porque eu estava lá doando energia até um certo ponto, porque eu era a consciência, mas ela também era. Ela também estava... Então a gente, eu estou pensando que era só eu, crente. Você entendeu? Mais tarde é que eu vi que não era, que o negócio ela também, porque ela também estava em corpo humano. Entendeu? A gente fora do corpo, os dois. Agora, na hora que aconteceu isso, a criança daqui a pouco mexeu, começou a chorar, chamou atenção, você está entendendo? Na mesma hora, a correr esse negócio, aquele povo que estava lá, o outro que estava rezando, todo mundo viu e viu a criança. Aí um grita, milagre! O outro, eu não sei o quê. E eles levam a criança assim, ó. A criança tinha acordado, é como se ela estivesse dormindo. Na hora que ela acorda, ela parecia mais gorda, pela minha situação. Quer dizer, a gente deu ali alguma ectoplasmia violenta na história. Agora, então, veja, nessa questão lá, tinha ectoplasmia dela, monja, está na cara. Você acha que se ela fosse consciex nessas circunstâncias, nos dois casos, você acha que se ela fosse consciex já, como você achava na época, não, seria mais difícil? Ela faria também do mesmo jeito, faria também melhor, né? Faria. Agora, veja, eu admiti no início, falei assim, não, ela é consciex, por isso que ela faz isso. Agora, depois é que eu vi que não era. Por quê? Só para explicitar a situação bem clara, no dia que ela dessomou, ela fez para mim uma projeção do adeus. Sim. Ela apareceu e falou assim, olha, agora você não conta comigo aí direto, que eu não posso mais sair com você nem nada. Que eu acabei de passar para cá. Bom, mas de qualquer forma ela te levou para ajudar, você também deu a parcela lá de Quando ela fez isso, eu estava no Rio, na ocasião.
Comente um pouco mais, se possível, sobre a informação recebida pela serenona monja na página 4, sobre o que a monja telepatizou ao professor Valdo. Deixa eu ver aqui qual é o raciocínio. Ah, tá aqui. Isso aqui é o primeiro item do Conscienciologia. É do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 877, de autoria do professor Valdo. Empreendimentologia. Às 3h15 de silenciosa madrugada, senti a presença da serenona, de codinome monja, que telepatizou. Em toda a história humana, nenhuma consciência, inclusive essas que você chama de serenões, chegou a deixar o legado do corpus de conhecimentos multidimensionais da conscienciologia para a humanidade. Olhe as suas responsabilidades pessoais no contexto desse empreendimento com os seus voluntários. Então, o Marco, o que eu lembro é que essa experiência ela impactou bastante o professor Valdo. Ele chegou a comentar isso em algumas tertúlias seguidas, né? E ele colocava que era uma coisa, até certo ponto, era para ser óbvia, mas ele nunca tinha se tocado, que nenhum serenão tinha explicitado a evolução na forma de texto, de tratados, como ele vinha fazendo, entendeu? E isso para ele era um motivo de muita responsabilidade e também de todo o nosso grupo evolutivo. E eu lembro que ele ficou muito encucado de saber por que a serenona veio dizer isso para ele, entendeu? Mas me parece que depois, essa experiência complementada, quando ele recebe aquela visita dos 5 serenões na residência dele, comentando, né, que ele provavelmente já faria parte daquele grupo, entendeu? Ele descreve isso também naquele círculo mental somático serenês. Quem não assistiu esse círculo, vale a pena dar uma olhada. Tá bom? Interessante. E tem no livro do professor Valdo, Projeções da Consciência, tem uma narrativa dele, né, que quando ele teve uma projeção lúcida com a monja, que é uma serenona, e que ele mesmo relata que ela volitando, percebendo, ela conseguia perceber todas as dores do mundo, das pessoas ali envolvidas, mas aquilo, ela conseguia sentir, ela tinha um nível de empatia alto, mas aquilo não desequilibrava ela em nenhum momento. E nesse momento, na narrativa, o próprio professor Valdo, ele comenta que para ele foi difícil ficar em sintonia com ela, né? Porque justamente por esse processo dessa autoimunidade, digamos assim, né? Da pessoa, ela conseguir sentir dores profundas dos outros e não conseguir sofrer com esse processo, né? E conseguir ajudar. Então, eu coloco aqui a hipótese do processo de uma ressignificação maior dentro desta questão. E se a gente for pegar um pouco... Vamos lá. Celso Praciano. Ectoplasta, ao sentir energias de um desastre, comoção nacional. Embora não tenha vínculo, sente aperto no peito, falta de ar, corpo treme, angústia, vontade de chorar, alergias na mão. O que fazer? Bom, aí não é bem ectoplasmia protetiva, mas você está se referindo ao ectoplasta. Isso aí é uma assimilação simpática. Baseado no que você está descrevendo, uma assimilação simpática muitas vezes até coletiva, a pessoa está percebendo aquilo, né? A questão da dor de muitas pessoas. Ele tem que ter mais estofo para lidar com isso. E conforme a gente vai evoluindo, principalmente na condição de assistência, de fazer assistência, a gente tem que ampliar o estofo de lidar com a dor alheia. Exemplo para vocês é até o trecho que eu coloquei ali do Projeções da Consciência, o para incineração, em que o professor Valdo está na página 4, tá? Projeções da Consciência, logo o primeiro, a para incineração. Mas nesse relato, eu não sei se aqui no trecho tem aqui o que o professor Valdo escreve, mas vale a pena olhar no livro. O professor, ao descrever a Consex, que a gente sabe que era monja, ele fala que ela tinha uma grande capacidade de empatia com a dor humana. E era um nível de empatia
que se o professor Valdo avançasse na interação com ela, ele não conseguiria suportar. Ela já suportava. Então, aí está um exemplo de que, em situações como essa, a gente tem que ir aumentando o estofo. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas a gente não pode chorar junto. Não no sentido de você não de ficar frio, não é isso. Mas se você vai entrar numa situação para ajudar a outra pessoa e você se altera emocionalmente, você acaba saindo da condição de assistente e passa para a condição de assistido. Então, o que você tem que fazer é tentar buscar enfrentar aquela situação com uma condição maior de mental somática. Isso é muito importante em casos como esse, tá bom? Ele continua. Pode comentar o item com projeções da consciência, professor Valdo Vieira, página 187, capítulo 57, lição de fraternidade, quando penso em fraternidade. Então, assim, aquele item, se não me engano, é o contato que o professor Valdo Vieira teve, uma projeção que ele teve com a monja, que era uma serenona. E aí ele vai volitando junto com essa serenona, meio que carregada na psicosfera dessa serenona. Ela vai passando pelos lugares como se fosse uma emissária do amor, ajudando todos e a todos. Ela fazia um movimento com as paramãos, esterilizando energia. Ele fala que ele começa, então, a seguir aquilo e também vai passando, esterilizando energia. Ele chega num local que tem lá um bebê que estava meio que adoentado, e a monja põe a paramão na testa, na fronte daquela criança, energiza, e a criança ela se revigora, parece até que cresce de tamanho, e as pessoas, olha como o bebê está melhor, ficou saudável de uma hora para outra. Ela encontra umas armas escondidas, e ela gera uma macro PK positiva, ela faz aquilo se queimar em fogos, ela desmaterializa aquelas armas. E aí ele, vendo todo esse movimento dela como a emissária do amor, que chega assistindo a todos e a todos como se tudo soubesse, eu acho que é bem essa frase que ele usa lá, ele procurou adentrar a psicosfera dela, entrar numa empatia mais profunda, entrar numa assimilação mais profunda com ela. E quando ele entrou, ele sentiu que ela sentia as dores do mundo, mas aquilo não a alterava. Ou seja, ela conseguia ter uma omni-empatia, sentir as dores do mundo, das pessoas, mas não se alterar. E com isso focar na interassistencialidade de maneira fraterna e mega fraterna. Tá? Então, bacana você trazer esse exemplo, que também é um exemplo que eu tenho na minha cabeça, que ele traz uma lição de mega fraternidade para a gente, como que é a consciência mais evoluída. Ela vai assistir a tudo e a todos que ela for capaz de assistir. E sempre priorizando o melhor para todos, que é um dos princípios da interassistencialidade e da mega